Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de mais um assunto bem especial, bem interessante. Hoje eu estou cheia de assuntos interessantes, como sempre, graças a Deus. E a pergunta é do Helder Oliveira. O Helder tem participado bastante aqui com a gente e eu aproveito mais uma vez para agradecer e também falar para vocês, assim como o Helder, deixar suas perguntas, porque são perguntas relevantes que vão nos dando um termômetro das curiosidades, das dúvidas, sugestões que são de várias pessoas. Nossa missão é auxiliar a desenvolver, a propagar o ensino acadêmico, o ensino científico, propagar mesmo o conhecimento de tal forma que auxilie o desenvolvimento da nossa sociedade. Nesse sentido, o Helder colocou o seguinte: professora, e sobre os mestrados ofertados em rede nacional? O Prof. PT e o Prof. História, por exemplo. Tem o Prof. Bio, já vou explicar para vocês o que é tudo isso. Tem crescido com muita força, verdade. Seria uma tendência esse formato para o futuro, deixando os currículos mais universais? O que são esses programas? Eu fiz um vídeo falando sobre tipos de mestrado e doutorado, e esses programas, eles são um tipo de mestrado e doutorado voltado especialmente para professores. Então tem o Prof. Bio, Prof. PT, Prof. História, tem vários programas que eles tendem a ser direcionados a professores que atuam em sala de aula, a professores que estão na frente ali dessa luta com relação ao ensino fundamental, ensino médio. Então, esses tipos de programa, eles têm crescido realmente porque a CAPES e o MEC também entenderam a necessidade, embora vários materiais científicos abordem sobre isso, sobre a aprendizagem contínua do professor. Então, o professor que está em sala de aula, ele necessita estar em constante aprendizagem, em constante evolução para conseguir acompanhar a demanda dos alunos. Helder, eu acho que não é só uma demanda, é uma necessidade de demanda, mas uma necessidade universal. Esses programas, eles possuem títulos de mestrado, título de doutorado, eles são stricto sensu, tá? Mas eles são especiais para esse tipo de professor e eu acho necessário, principalmente por essa dicotomia existente entre a necessidade de sala de aula e necessidade de vida prática de sociedade e a capacidade desse professor em abranger muito mais do que aquele ensino que está ali do vestibular. Eu tenho citado assim, ultimamente, eu comecei trabalhando com graduação, me especializei em pós-graduação e agora eu estou trabalhando com alguns programas de jovens. E o que eu percebo desses jovens? Eu percebo que, assim, as matérias, aquele conteúdo, aquele excesso de conteúdo, essa forma de organização curricular não atende, a maioria das vezes não atende às necessidades, às preocupações, à cultura desse aluno na prática. Então, imagina a pessoa que está numa questão socioeconômica ali desmerecida, às vezes ele já tem que se preocupar com auxiliar a renda, às vezes ele tem aquele ambiente dele de colegas, de amigos, tem a necessidade das questões materiais e ele precisa de respostas mais atuais, ele precisa encontrar, ele precisa conhecer, ele precisa ser direcionado. Eu orientei um aluno que ele trabalhava com crianças de comunidades carentes, onde quase os meninos, em sua grande maioria, já estavam envolvidos com tráfico. Então imagina que tipo de ensino esse aluno precisa, que tipo de ensino, será que ele precisa aprender trigonometria? Será que ele precisa, não é que ele não precise, mas será que trigonometria é a principal coisa que esse tipo de aluno tem que aprender, sendo que ele já está naquela comunidade, que ele já tem essa inclinação e quase nessa comunidade que a gente estava estudando, infelizmente, não é uma realidade em muitos locais do Brasil, em muitas comunidades, onde é normal o menino já ter usado droga com 10 anos, 9 anos, é normal esse menino ser acolhido pelo tráfico.
E nesse caso, qual seria então, que tipo de ensino que esse aluno precisa? Será que tipo de matéria, que tipo de conteúdo vai realmente fazer diferença na vida desse aluno? Porque a gente falar do ensino conteudista, preparatório, para um vestibular específico, X, infelizmente, se a gente for mais crítico, se a gente for conhecer realmente o Brasil, e eu fiz trabalho missionário bastante tempo, e o Brasil não é São Paulo, o Brasil não é a realidade ali daqueles núcleos, das grandes instituições, e tampouco das universidades. O Brasil, ele é muito grande, ele tem carências que são muito, assim, carências urgentes, carência de você atuar em comunidades para fazer a diferença. Então, por exemplo, eu que estou entre Mackenzie, entre PUC, vou fazer congresso lá na USP, essa realidade que eu vejo nesse mundo aqui não é a realidade, por exemplo, desse meu aluno tratando na frente, tá? Ele era professor de uma instituição dessa, ele era professor de uma comunidade dessa, ele e os colegas dele já enfrentaram a invasão da escola de traficantes, o medo de você conseguir falar com o aluno. Então, assim, eu estou falando desse tipo de problema porque é um problema que eu vi de perto, já, como eu falei, eu fiz trabalho missionário e esse meu aluno me trouxe algumas reflexões nesse âmbito da necessidade de cada comunidade. Não é só isso, os problemas de educação não são só esses. Cada comunidade tem seu problema específico. E quem está na frente são os professores de sala de aula, os professores de ensino fundamental, os professores de creche, os professores de ensino médio. Esses professores sabem os problemas e necessidades específicos daquela comunidade. Eu acredito que são um dos atores sociais, se não forem os mais importantes, porque dentro de uma sala de aula de 30, 40, 50 alunos, são alunos que esses professores têm contatos, são os pais dos alunos que esses professores têm contatos, aquele sistema, né, aquele ecossistema da comunidade que esse professor tem contato. Como esse professor pode se especializar para trabalhar, como ele pode usar um mestrado, por exemplo, para trabalhar, aonde ele pode ter ideia dessas informações, desse tratamento, dessas ações necessárias de acordo com a comunidade, nos programas voltados para professores. Então, não é só, Hélder, uma questão de universalização. Seria sim universalização, porque muitos desses professores com a prática docente merecem esse título, não é só o título, mas esse título ele traz uma promoção de carreira, traz uma promoção de sala de aula, de remuneração mesmo. Tem muitos professores que têm não só aumento no salário, mas incentivo para desenvolver pesquisa, se inteirar. Eu tive uma aluna que ela era ela era apaixonada só por educação inclusiva. Então, ela trabalhava numa cidade pequena, ela era a única professora que atendia a rede municipal e a rede do estado. E aí, ela acompanhava, ela se superlotou de aula para ela atender essa criança desde o ensino municipal até o ensino estadual e acompanhando. E ela queria fazer esse mestrado para aprender mais sobre o assunto, para ensinar outros professores da cidade dela. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu acho que esses programas direcionados para professores de sala de aula, eles são excelentes, eles devem sim ser crescentes. É importante falar que esse tipo de mestrado, esse tipo de doutorado é para professor, para programas específicos. Então, se você vê lá, Prof. Bio, Prof. PT, Prof. História, tem vários, eles são direcionados para o professor. Então, são programas que vão se encaixar com a realidade do professor. Eles vão permitir que o professor utilize a experiência em sala de aula e discuta essas experiências e traga coisas novas e traga soluções. Como eu falei dessa aluna minha que era apaixonada por educação inclusiva, ela queria criar um sistema, um protocolo de avaliação desses alunos especiais, já que existe tanta dificuldade, existe a questão do que o professor fala, do que o pai fala, a necessidade de acompanhamento médico. Então ela falou assim, vamos criar um sistema que seja um sistema meio que protocolo, e ela estava fazendo o mestrado justamente com esse objetivo. Então eu acho muito legal
eles trazem os currículos, eles trazem universalidade para os currículos, esse tipo de programa. Eles são necessários, eles deviam ainda ser olhados de uma forma especial, na minha concepção, especialmente pelo MEC. Nós estamos sentindo hoje amargamente um ensino que não atende todas as classes, que não atende a necessidade da comunidade, que não traz esse resultado rápido, indireto, né? Não que não tenha que ter outras questões de conteúdo. Muito pelo contrário, tá, gente? Tem pessoas que assistem o canal e falam, puxa, ela tá desmerecendo. Não é nada disso. Eu não estou defendendo que não tenha que ter o conteúdo que nós temos, isso aí é uma outra discussão. Eu só estou falando que em casos da comunidade, o professor especialista, o professor que trabalha, que está na frente ali da sala de aula, tem muito mais capacidade de entender as necessidades reais. Não adianta eu aqui agora, em São Paulo, trabalhar com uma necessidade de uma sociedade que eu não conheço só em cima de achismo. Quem está dia a dia na sala de aula com a comunidade, em contato de forma mais heterogênea possível, é o professor, desde o professor de creche até o professor do ensino médio. Esses professores merecem e têm que ter programa de mestrados próprios. Para esse professor não adianta ficar estudando teoria, somente teoria. Eu vou estudar toda a teoria da educação inclusiva. Para esse professor, ele precisa de soluções que ele possa empregar, que ele possa aplicar na sala de aula. Tá certo? Eu espero ter ajudado a gente a pensar um pouco mais, discutir. A gente está aqui para isso. Helder, mais uma vez, muito obrigado por trazer esse assunto para a gente. Para você que é professor de ensino, qualquer ensino, até o ensino médio, procurem esses programas, são como eu já falei, Prof. Bio, Prof. PT, Prof. História, são programas de mestrado e doutorados direcionados para esses professores. Um grande abraço e vamos auxiliar a educação nesse país, o conhecimento. Você pode fazer isso deixando seu comentário, seu joinha, se inscrevendo no canal, indicando o canal para os amigos, porque esse canal ele tem esse intuito de fazer as pessoas pensarem um pouco sobre conhecimento e sobre educação. Um grande abraço e até a próxima!